Tudo começou em junho de 2024, quando eu, minha esposa Beatriz e nosso filho de 9 anos, Tiago, nos mudamos para nossa nova casa nos arredores de Porto Alegre. Depois de 15 anos vivendo em um apartamento apertado de 3 quartos no centro da cidade, onde as paredes pareciam ter absorvido o cheiro de todos os refogados dos vizinhos e o elevador rangia como um trator velho, essa mudança foi como um bilhete para uma vida nova. Procuramos a casa por quase 3 anos. Era uma casa de 2 andares, com uma varanda espaçosa cercada por eucaliptos antigos, com vista para o rio Guaíba, que brilhava sob o sol como se fosse prata derretida. O terreno não era enorme, mas era muito aconchegante. Havia algumas laranjeiras, alguns canteiros que a Beatriz logo decidiu plantar cenoura, salsa e abobrinha, e um quiosque meio torto que eu sonhava transformar em um lugar para churrascos e longas conversas noturnas com os amigos. Tiago, nosso menino que não para quieto um segundo, finalmente ganhou seu próprio quarto. Pintamos as paredes de verde brilhante, a cor favorita dele, e ele espalhou com orgulho nas prateleiras sua coleção de miniaturas de aviões e figuras de dinossauros que colecionava desde os 4 anos. Eu e a Beatriz podíamos agora arrumar a vida do nosso jeito. Instalei na sala um projetor enorme para noites de futebol e sessões de cinema em família, enquanto ela espalhou pela casa cortinas com bordados delicados. Colocou vasos de lavanda e hortelanos para peitos das janelas para que a casa cheirasse a aconchego, e até pendurou nas paredes suas aquarelas com paisagens dos pampas gaúchos. A mudança não foi apenas uma troca de endereço, foi um novo capítulo. Na cidade, vivíamos em uma corrida constante. Meu trabalho em uma empresa de construção, onde eu projetava prédios residenciais, a escola do Tiago, o curso de robótica dele, as infinitas tarefas da Beatriz, desde as compras no supermercado até os encontros com as amigas, o trânsito, os telefonemas, a agitação. Aqui, perto do rio, o tempo parecia desacelerar. Pela manhã, eu acordava cedo para tomar um chimarrão na varanda, ouvindo como os eucaliptos cochichavam com o vento e a água chapinhava suavemente em algum lugar próximo. Beatriz já estava mexendo no jardim, planejando onde plantar rosas e onde colocar arbustos de pitanga e amora. Tiago mal abria os olhos, corria para o quintal, onde construía uma fortaleza secreta feita de tábuas velhas, lençóis e até caixas de plástico que encontramos no depósito. Ele se imaginava ora um astronauta lançando um foguete, ora um cavaleiro medieval defendendo o castelo. Eu e a Beatriz brincávamos que ele agora era um verdadeiro guri do Guaíba, embora a vila mais próxima estivesse a uns 25 quilômetros de distância. Às vezes, olhando para ele, eu lembrava da minha própria infância em uma cidadezinha chamada Passo Fundo, onde eu e meus amigos construíamos quartéis generais parecidos e sonhávamos com aventuras. Uma das novas tradições se tornou minhas histórias noturnas para o Tiago. Eu abandonei os livros de contos de fadas. Em vez disso, inventava histórias na hora, enquanto enfrentava o trânsito pesado de Porto Alegre, que parecia ficar cada vez mais longo a cada ano que passava. O protagonista das minhas histórias era um rapaz do nosso tempo chamado Lucas, que acidentalmente caiu no mundo das antigas tribos indígenas do sul. Tiago adorava ouvir como Lucas ensinava os caçadores a fazer lanças com rastreadores GPS, feitos de galhos e resina, ou como ele tentava explicar para o pajé o que era o YouTube e por que vídeos de gatinhos eram mais importantes do que danças rituais. Toda manhã, enquanto eu tomava meu café e olhava para o rio, inventava um novo rumo para a trama. Ora o Lucas organizava na mata o primeiro flamoi da história ao som de tambores, ora ensinava os locais a fazer um churrasco com maionese e ketchup em vez de ervas e raízes. Tiago ouvia com a respiração presa e exigia a continuação, às vezes até anotando minhas histórias em um caderno para não esquecer. Eu confesso que às vezes eu mesmo me empolgava com essas histórias. Sonhava como eu mesmo, com alguns aparelhos modernos como um drone ou um smartphone, me tornaria um herói nas matas gaúchas, entre as araucárias e as fogueiras. Mas eu tinha outras fantasias, adultas, proibidas, sobre as quais eu tentava não pensar, especialmente na frente do Tiago. À noite, sentado na varanda sob o céu estrelado, eu me pegava com pensamentos que era melhor manter trancados a 7 chaves. Eles vinham sem serem convidados, especialmente quando o silêncio do Guaíba e o perfume dos eucaliptos criavam a ilusão de que o mundo inteiro pertencia apenas a mim. A vida na casa nova corria sem pressa, mas nos finais de semana ela ganhava vida. Recebíamos visitas com frequência. Na maioria das vezes eram os pais da Beatriz, o senhor Ricardo e a dona Helena. Eles moravam em Pelotas, a umas 3 horas de viagem, mas isso não os impedia.
O senhor Ricardo, um homem forte, de cabelos grisalhos nas têmporas e com o hábito de usar jaquetas de couro gastas, era a alma da festa. Ele adorava contar causos sobre seus anos de juventude, quando trabalhava como motorista de caminhão e dirigia um velho Fusca. Suas histórias sobre como ele e os amigos nos anos 80 consertavam o carro no meio da estrada usando apenas arame e criatividade, ou como uma vez levaram um sofá no teto do Fusca e quase o perderam na rodovia, faziam todo mundo gargalhar. Beatriz adorava esses relatos e o Tiago, subindo no colo do avô, exigia detalhes. Vovô, e o que aconteceu depois? Como vocês pegaram o sofá? Ele não quebrou? O senhor Ricardo, rindo, adicionava sempre novos detalhes. Às vezes eu achava que metade das histórias dele era pura invenção, mas isso só dava mais charme a elas. Mas a dona Helena, ela era a verdadeira estrela. Minha sogra é uma mulher que é impossível não notar. Cabelos escuros, sempre presos em um coque elegante, olhos com um brilho astuto, uma silhueta que causaria inveja em muitas mulheres de 30 anos, e um carisma que fazia o ambiente esquentar. Ela passava dos 50 anos, mas se portava como se o tempo não tivesse poder sobre ela. Suas alfinetadas eram lendárias. Sérgio, agora você virou um homem do campo. Onde está seu chapéu de palha e suas botas de borracha? Soltava ela bebericando seu chá e olhando para mim com deboche. Ou você rega a cenoura como se ela fosse sua inimiga. Tem que ser com amor, Sérgio, com amor. Eu aprendi a responder com piadas, mas, sinceramente, o olhar dela às vezes me dava arrepios. Havia algo magnético nela, algo que me fazia sentir simultaneamente no alvo e sob o seu feitiço. A presença dela era como uma descarga elétrica. Você nunca sabia quando ela dispararia a próxima piada, mas esperava por isso com um prazer estranho. Cada visita dos pais da Beatriz se transformava em uma pequena celebração. O senhor Ricardo contava seus causos. Beatriz se ocupava na cozinha, preparando seu famoso arroz de carreteiro ou pastéis de carne. E a dona Helena não perdia a chance de me provocar. Ora era sobre meu suéter velho que precisava ir para o museu, ora era sobre como eu cortava a cebola errado. Grosso demais, Sérgio. Precisamos economizar, dizia ela. Tiago corria pela casa, mostrando seus aviõezinhos para o avô ou levando-o ao jardim para mostrar a fortaleza secreta. Às vezes ele até tentava envolver a dona Helena em suas brincadeiras, e ela, para minha surpresa, aceitava com prazer o papel de rainha da galáxia, dando ordens com o mesmo carisma com que zombava de mim, e eu me pegava pensando que precisava fazer algo com a minha sogra. Viver sob a mira dela era divertido, mas cansativo. Eu já tinha entendido, com a dona Helena ou você faz piada, ou reserva um lugar no terapeuta. Eu escolhi a primeira opção, mas cada vez mais me perguntava, como encontrar uma língua comum com ela para que suas provocações não deixassem um leve gosto amargo. As visitas dos pais se tornaram parte da nossa rotina. Todo final de semana a casa se enchia de risos, barulho de louça e sons de músicas antigas que o senhor Ricardo colocava em seu rádio velho. Ele trazia discos e fitas com músicas nativistas, clássicos da bossa nova e até gravações antigas de cantoras famosas. E nós, sentados na varanda, discutíamos como nos anos 90 todo mundo sonhava com videocassetes, tênis de marca e viagens para a praia. Helena, embora brincasse com a nossa nostalgia, às vezes cantarolava junto, especialmente quando tocava alguma melodia romântica. Eu notava como ela, parada perto do fogão mexendo a panela, balançava a cabeça no ritmo da música. E nesses momentos ela não parecia a sogra temida, mas uma mulher que um dia, provavelmente, dançou essas músicas em bailes, riu em festas e, quem sabe, sonhou com algo mais do que a vida em Pelotas. Suas alfinetadas não paravam. Certa vez, quando estávamos todos pintando o quiosque, ela olhou para as minhas pinceladas irregulares e resmungou. Sérgio, você pinta como se estivesse segurando um machado. Onde está sua precisão de engenheiro? Eu ri. Dona Helena, estou guardando as energias para pintar a casa toda. Ou a senhora acha que eu vou estragar tudo lá também? Ela sorriu. Não foi um sorriso maldoso, foi algo quente. Pela primeira vez pensei que talvez pudéssemos nos entender, mas cada visita dela era como um jogo. Eu esperava qual seria a nova provocação que ela inventaria, e ela parecia se deliciar vendo como eu tentava me defender. Era a nossa pequena guerra, e comecei a suspeitar que ela gostava disso tanto quanto eu. Às vezes, quando ela soltava mais uma piada, eu via nos olhos dela não apenas deboche, mas algo mais, como se ela estivesse testando até onde eu estava disposto a ir nesse jogo. A vida na casa perto do rio era cheia de pequenas alegrias. De manhã, eu levantava cedo para regar o jardim antes do trabalho.
Beatriz preparava cafés da manhã fartos, ora tapiocas com mel, ora ovos mexidos com tomates frescos que ela orgulhosamente cultivava. Tiago mal acordava, corria para verificar se os pássaros não tinham levado seu tesouro secreto, uma caixa com porcas e parafusos brilhantes escondida sob o quiosque. Eu e a Beatriz brincávamos que ele logo começaria a escrever memórias sobre suas aventuras, e ele, rindo, respondia que seria um grande inventor, como Elon Musk. Começamos a mobiliar a casa ainda mais. Construí um balanço no quintal para o Tiago, e a Beatriz começou a criar galinhas, sonhando com sua própria pequena fazenda. Toda manhã ela colhia os ovos, e eu, olhando para o entusiasmo dela, pensava, como tenho sorte de tê-la. Nossos dias eram enriquecidos por outros eventos. Logo após a mudança, conhecemos os vizinhos, a família Oliveira, que morava a 2 casas de distância. Eram típicos gaúchos do interior, acolhedores, barulhentos, com o hábito de convidar para visitas por qualquer motivo. O patriarca deles, o seu João, ex-militar, adorava oferecer sua cachaça artesanal de ervas e contar como nos anos 90 levava batatas da colônia para vender em Porto Alegre. Sua esposa, a dona Lourdes, assava uns bolos de maçã e amora tão bons que a Beatriz logo pediu a receita. Eles vinham com frequência, traziam ora um pote de mel, ora uma cesta de frutas colhidas no pomar deles. E eu e a Beatriz retribuíamos da mesma forma, ora com a geleia de pitanga dela, ora com meu churrasco que, segundo seu João, era melhor do que em churrascaria famosa. Tiago ficou amigo do filho deles, o Juninho, de 10 anos, e eles passavam o dia correndo pelos arredores, construindo naves espaciais com caixas velhas e gravetos. Às vezes eles faziam batalhas com outras crianças da vizinhança, e eu, vendo a diversão deles, lembrava de quando eu mesmo corria pelos quintais me imaginando um herói. Eu e a Beatriz começamos a frequentar as reuniões locais, onde os moradores discutiam desde o preço das sementes até a manutenção das estradas de terra. Ficamos amigos de outros vizinhos, a dona Nádia, que ensinou a Beatriz a tricotar meias de lã, e o seu Paulo, que me ajudou a consertar o cortador de grama. Tiago se inscreveu em um clube de robótica local, e nós, todos os sábados, íamos torcer por ele nas competições, onde ele mostrava com orgulho suas invenções, desde carrinhos simples até robôs complexos que piscavam luzes. Eu até comecei a me interessar por pescaria. O seu João me levava para o Guaíba, onde passávamos horas com as varas na mão, discutindo a vida, o trabalho e os sonhos. Beatriz, por sua vez, levou a jardinagem a sério. Encomendou sementes de variedades raras de tomate, leu um monte de livros sobre agronomia e até começou a escrever um blog onde compartilhava receitas e dicas de cultivo. A paixão dela pelo jardim era inspiradora, e eu às vezes brincava que logo estaríamos fornecendo vegetais para todo o estado. Meu trabalho também mudou depois da mudança. Comecei a pegar mais projetos em home office para passar mais tempo em casa, mas isso não significava que eu estava parado. Eu projetava complexos residenciais e pequenas pontes, passando horas no notebook, e à noite discutia com a Beatriz como poderíamos transformar o sótão em um ateliê. Ela sonhava em costurar roupas, e eu em fazer móveis de madeira. Começamos até a frequentar feiras locais, onde vendíamos a geleia dela e minhas peças de madeira, desde tábuas de carne até banquinhos para crianças. Isso nos aproximou da comunidade, e logo já éramos convidados para todas as festas da região, desde festas comunitárias até celebrações de São João, onde eu e a Beatriz fazíamos quentão e distribuíamos para os vizinhos. Mas as visitas da dona Helena continuavam sendo o evento principal. Ela vinha com o senhor Ricardo, mas às vezes vinha sozinha se ele estivesse ocupado na horta deles em Pelotas. Comecei a notar que suas alfinetadas estavam ficando mais suaves e seus olhares mais demorados. Certa vez, quando estávamos plantando batatas juntos, ela olhou para mim e disse: Sérgio, você pode não ser um agricultor nato, mas se esforça. Isso já é metade do caminho. Fiquei surpreso. Um elogio da dona Helena era raridade. Respondi: bem, se a senhora aprova, então estou no caminho certo. Ela deu uma risada, e havia algo novo naquele riso. Não era deboche, era um calor sincero. Aquele momento ficou na memória. Estávamos no meio dos canteiros, o sol batia no rosto dela, e o sorriso dela era tal que eu, por um segundo, esqueci que ela era minha sogra. Comecei a notar que pensava nela com mais frequência do que deveria. Certa vez, quando estávamos todos fazendo um churrasco no quintal, ela estava perto da churrasqueira ajudando a Beatriz a colocar a carne nos espetos e cantarolava uma música antiga. Beatriz rindo acompanhava, e eu me peguei olhando para a dona Helena por mais tempo do que o necessário.
Seus movimentos, sua voz, o jeito que ela ajeitava o lenço no cabelo. Tudo aquilo era como um imã. Eu tentava desviar o olhar, mas ele voltava para ela como a agulha de uma bússola. Eu me sentia como um adolescente apaixonado pela primeira vez, e isso me assustava. Espantava esses pensamentos, lembrando a mim mesmo que ela era a mãe da minha esposa, que as coisas entre eu e a Beatriz iam bem, que era apenas imaginação. Mas os pensamentos voltavam, como as ondas do rio que nunca param. A vida na casa era cheia de pequenos prazeres. Pela manhã, os pássaros cantavam e o cheiro da terra molhada invadia o quarto. Os vizinhos Oliveira já eram como família. Seu João me ensinou a fazer o nó de pesca perfeito, e a dona Lourdes trazia pães caseiros quentinhos. Eu e a Beatriz sonhávamos com o futuro. Ela queria abrir uma lojinha de produtos artesanais, e eu queria construir minha oficina de marcenaria. Mas os pensamentos sobre a dona Helena não me davam paz. Eles vinham nos momentos mais inesperados, quando eu consertava o telhado, quando olhava o pôr do sol no rio, quando ouvia o riso dela durante os jantares de família. Comecei a notar os detalhes, como ela ajeitava os óculos quando lia para o Tiago, como ela brincava com os vizinhos, como sua voz ficava mais doce quando falava do passado. Era como uma obsessão, e eu não sabia o que fazer com aquilo. E então finalmente a oportunidade apareceu. Beatriz e Tiago viajaram no final de semana para visitar uma amiga dela em Gramado, e a dona Helena veio sozinha para ajudar com o jardim, como ela disse. Bem, Sérgio, vamos ver como você se vira sem a agitação da cidade e sem a supervisão da sua esposa, disse ela, examinando os canteiros e ajeitando seu lenço leve. Decidi que era minha chance. Preparei a mesa na varanda com queijos, azeitonas, frutas e peguei uma garrafa de um uísque de coleção que eu guardava para uma ocasião especial. A noite estava quente, o rio brilhava sob a lua e os eucaliptos faziam um barulho suave. Dona Helena, vamos sentar e conversar um pouco, propus, tentando não demonstrar meu nervosismo. Ela olhou para mim com um leve deboche. Nossa, Sérgio, você parece um conspirador. Tudo bem, serve um pouco para mim. Ficamos sentados até tarde da noite. O vento soprava entre as árvores, a água do rio batia na margem ao longe e nós conversávamos sobre tudo. Eu joguei tudo para fora, contei como as alfinetadas dela às vezes atingiam o meu orgulho, como eu queria que houvesse menos tensão na família e como eu era grato pela Beatriz, que era tudo para mim. Helena ouvia, às vezes balançando a cabeça, às vezes rindo baixinho. Seus olhos brilhavam à luz das velas, e neles havia não apenas deboche, mas algo humano e acolhedor. Ela contou sobre sua juventude, como ela e o senhor Ricardo começaram em Pelotas, como sobreviveram aos tempos difíceis, como ela sonhava em ser cantora, mas escolheu a família. Sabe, Sérgio, eu cantava no coral quando era jovem. Todo mundo dizia que eu tinha uma voz potente, disse ela, olhando para o horizonte. Eu a ouvia e pela primeira vez em muito tempo, ela não parecia apenas a sogra, mas uma mulher com uma história rica, com sonhos e até uma leve tristeza pelo passado. Falamos de filmes antigos, discutimos qual era o melhor estilo de música e rimos de quando Tiago tentou consertar meu cortador de grama com uma colher de pedreiro. Helena contou como na juventude dançava em bailes de formatura e como Ricardo uma vez quase brigou com um rapaz por causa dela. Ele era tão ciumento na época, disse ela, sorrindo. Notei que o sorriso dela ficou mais suave e o olhar mais quente. Bebíamos uísque e a conversa ficava cada vez mais íntima. Contei como tive medo de que a mudança para o campo fosse um erro, como me preocupava que a Beatriz sentisse falta da cidade. Ela concordava com a cabeça e de repente disse, você é um bom homem, Sérgio. Nem todo sujeito teria coragem de dar um passo desses pela família. Quando a Beatriz ligou dizendo que ficaria na casa da amiga até a manhã seguinte por causa da neblina na estrada, a dona Helena subitamente ergueu o copo e disse com um sorriso, então, Sérgio, um brinde à trégua. Eu ri. Pela paz na família, porque remar para lados diferentes no mesmo barco é pedir para afundar. Ela gargalhou em resposta. Pela primeira vez você falou algo sensato sem ironia. A conversa fluiu sobre a vida, sobre sonhos e sobre como o tempo voa. Havia algo leve no ar, quase íntimo. Algumas vezes nossos olhares se cruzaram por mais tempo do que o normal, e algo novo surgiu no ambiente. Um flerte? Talvez. Mas quando ela se inclinou um pouco mais perto para ajeitar uma mecha de cabelo que caiu sobre o rosto, eu não aguentei. O beijo aconteceu naturalmente como se tivesse que ser assim. Fomos para o sofá da sala, e a paixão nos tomou como uma tempestade de verão no Guaíba. Foi inesperado, ardente e caramba, pareceu tão certo naquele momento. O gelo que existia entre nós por anos derreteu naquela noite. Pela manhã, acordei com uma leveza no peito.
Dona Helena já estava na cozinha, cantarolando uma melodia antiga. Ela colocou uma caneca de café na minha frente e deu uma piscadinha. E então, genro? Paz? Eu apenas assenti, escondendo o sorriso. Passaram-se 8 meses. Dona Helena agora nos visita quase todo final de semana. As alfinetadas desapareceram e no lugar delas surgiram brincadeiras carinhosas, cuidado e até ajuda constante no jardim. Ela se tornou a sogra que qualquer um sonharia em ter. Beatriz parece ter notado que o clima na casa ficou mais leve, mas claro, não imagina o porquê. E eu e a Dona Helena às vezes encontramos um momento para ficarmos sozinhos. E toda vez que isso acontece, somos levados novamente como naquela primeira noite. E quer saber? Nossa família ficou ainda mais unida por causa disso. Às vezes, para resolver as coisas, basta uma conversa honesta. Ou talvez uma noite cheia de paixão que muda tudo.